Meu nome é Andréia Fernandes, eu sou do Rio de Janeiro. Acho que a minha história é legal começar contando da minha gravidez, do meu filho mais novo. Eu estava num relacionamento, eu estava casada. Eu já tinha 2 filhos do meu primeiro casamento e estava no meu segundo casamento, grávida do meu filho mais novo. E eu fiquei doente, tive um problema renal, operei o rim grávida, com 6 meses de gravidez. Fiquei acompanhada, tendo várias infecções, o final da gravidez, para o meu filho não nascer prematuro. Meu filho nasceu com uma bactéria que eu passei para ele. Vieram 2 médicas da UTI, né, a pediatra e uma assistente, vieram conversar comigo. Ali eu já vi, quando elas entraram já com aquela cara de enterro, eu já me apavorei. E eu nem pude vê-lo no primeiro dia, eu não pude segurá-lo por mais de uma semana. Foi muito traumatizante, porque ele era um bebê lindo, gordinho, grande, rosinha, mas entubado, né? Não tinha reação, não se mexia, só dormia com aquele tubo no nariz. Cheguei a achar que não fosse sair do hospital com meu filho. E foi uma situação que, além de estar vendo meu filho daquele jeito, né, na UTI, eu ainda estava vendo o final do meu casamento, estava muito triste, estava me sentindo assim, completamente sem chão. Eu não estava feliz, eu não estava vivendo o meu máximo, eu não estava realizando os meus sonhos e estava achando que eu estava muito feliz. Eu tive uma escolha. Acho que se tivesse sido outra pessoa, ou até eu mesma numa outra situação, teria entrado numa depressão, teria tido vontade de me matar. Eu me vi sem chão, eu falei, não, eu vou investir na minha carreira de atriz, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ser a melhor mãe, mas eu vou me cuidar, eu quero estar bonita por dentro e por fora, eu sou roteirista, eu quero investir na minha carreira de roteirista, eu quero estudar, eu quero fazer cinema, eu quero fazer séries, eu quero fazer espetáculos, eu quero montar meus figurinos, eu quero montar minhas histórias. Tive um primeiro contato com PNL e física quântica, uma imersão que uma amiga querida. Estudei vários coaches maravilhosos que eu amo, Hélio Couto, Wallace Lima, até que a Elaine apareceu na minha vida. O YouTube me fez uma sugestão de ver os vídeos dela. A Elaine tem uma linguagem no meu nível de entendimento, feita para mim. Um tipo de linguagem que eu consigo entender, que eu consigo visualizar. No momento que eu estava bem com meu ex-marido, a gente estava amigo e tal, já tinha no tempo da separação. Ele veio até minha casa, ele tinha passado por uma prova para a polícia, ele estava bem empolgado como policial, vinha pegar meu filho, ele sempre pegava meu filho, devolvia meu filho de boa. E numa dessas vindas dele, ele trouxe um vídeo no YouTube sobre a DAI, sobre a Delegacia Antissequestro de São Paulo, para eu assistir. Era um documentário que se passava vários dias com uma criança em cativeiro e no final a criança resgatada, devolvida para a família. Super emocionante, chorei a beça. Porque eu vi aquele vídeo, fiquei bastante impactada e passei meio que um mês pensando naquilo. E isso estudando muito física quântica, mentalizando muitas coisas que eu queria que acontecessem. Um belo dia eu estou num lugar que eu já tinha ido, errei a rua, errei a hora e fui sequestrada. Um mês depois de ter visto esse vídeo do sequestro da DAS de São Paulo. Meu sequestro era para ser um sequestro relâmpago, os caras queriam ficar indo a bancos 24 horas, tirar dinheiro, só que acabou se transformando, dadas as circunstâncias, num sequestro clássico. Queriam assaltar minha casa e eu pensei nos meus filhos com a babá dormindo na minha casa, me apavorei, inventei uma mentira para eles acreditaram, falei, olha, eu moro num lugar que é uma área de milícia, não tenho nada em casa para perder, é muito perigoso a gente ir para lá. Eles acreditaram em mim e falaram assim, então a gente vai ter que te levar. E você vai ter que pedir resgate para o seu pai ou para sua mãe. Eu tenho pai e mãe, mas eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha aprendido naquele documentário da DAS e eu menti para eles mais uma vez e eles acreditaram em mim. Eu falei, a única pessoa que eu tenho é meu ex-marido. A primeira coisa que eles me falaram, se seu ex-marido for policial, você vai morrer. E meu ex-marido, que também tinha assistido esse documentário junto comigo, fez exatamente o que eu queria que ele fizesse e que eu mentalizei durante o meu sequestro no cativeiro para que ele fizesse. Ele foi até a DAS do Rio de Janeiro, e os caras armaram um esquema cinematográfico. Os caras super se articularam, me rastrearam as ligações para ele, grampearam o telefone dele, montaram um esquema e me resgataram com vida. Houve troca de tiros, houve toda uma estrutura, mas me resgataram na maestria. Eu me senti assim numa cena realmente cinematográfica. Eles me perguntaram o que eu fazia, eu disse que era atriz e tal, e eles me falaram, se você é atriz, se você sobreviver, você vai fazer um filme da gente. E eu fiz essa promessa para eles. E comecei a entender que eu deveria agradecer até pelo que eu não entendo. Porque é muito fácil a gente agradecer as coisas boas que acontecem. Quando eu comecei a estudar com a Elaine,
coisas mágicas começaram a acontecer na minha vida. Desde besteiras, assim, pessoas que eu queria que falassem comigo, uma mensagem, queria receber uma mensagem de alguém, eu pensava naquela pessoa, a pessoa me mandava mensagem. Não só isso, como eu comecei a entender que os planos do universo são maiores que os meus planos. E é por isso que a gente deve agradecer até pelo que a gente não entende no momento. Como, por exemplo, esse sequestro. Esse sequestro, na verdade, ele me abriu a possibilidade de estar em contato com a DAS do Rio de Janeiro, de estar em contato com o cinema, de poder contar uma história que eu quero que as pessoas saibam. Que a gente tem uma polícia capacitada dessa, que dá a vida, sem recurso, um sonho, uma dívida de gratidão, de contar isso para as pessoas, que as pessoas saibam disso. E foi através de um momento muito ruim que eu fui agraciada com a possibilidade de poder contar essa história. E continuei cocriando sem parar. Inclusive, eu só fazia os cursos gratuitos da Elaine. Os atores que eu imaginava que ouvissem minha história, porque eu queria chamar para participar da minha série, no dia seguinte estavam sentados numa mesa comigo, eu conhecia num evento, alguém me apresentava. Eu queria muito que a Elaine soubesse desse poder que essa ferramenta me deu. Já era pra gente se encontrar, já era um plano maior, porque eu já vinha nesse assunto. Mas ela foi a pessoa perfeita que veio falando a minha língua na medida que eu precisava para entender, me ensinando que o que ainda não acontecia, porque eu não praticava. Eu tinha aprendido a fazer a técnica Hertz, mas eu estava muito desfocada, às vezes por coisas boas, às vezes coisas boas nos distraem, a gente fica ansioso, a gente fica naquela ansiedade, e aí a gente não faz a técnica, a gente não se conecta com a gente. Mas ela ainda não conseguia realizar na vida dela, porque ela ainda não praticava, e quanto mais eu ouvi isso, mais eu passei a praticar. A Elaine me fez acreditar em Deus, com 35 anos. Ela me fez entender o que significa Deus escrever certo por linhas tortas. É que o universo tem a visão de um todo, realmente, entendeu? Que a gente às vezes não tem, a gente às vezes quer no ego. Mas se a gente consegue se conectar com a gente, descobrir o que a gente veio fazer aqui, parece que o mundo inteiro joga no nosso time. É exatamente isso que eu tenho para dizer. E esse curso da Elaine foi a ferramenta perfeita para que as coisas mágicas começassem a acontecer na minha vida. Quando eu me refiro a ela, eu me refiro como magia, como minha conexão com o universo todo brigando pelos meus objetivos, pelo que eu vim fazer nesse mundo. É algo muito maior.